Graça e paz, irmãos. Estamos dando início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Vamos refletir na palavra e você é convidado a participar desse tempo que Deus nos concede graciosamente com os outros irmãos que já se encontram aqui no santuário, no templo. O texto que vamos meditar encontra-se em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, talvez muitas vezes a nossa mente pequena, adulterada e solapada com informações desse mundo, com o barulho, o som, o colorido desse mundo, não nos apercebemos da grandeza, da pureza, da veracidade da Tua palavra, e muitas coisas passam batido em nós. Mas nesta hora que nós dedicamos esse tempo para refletir na Tua palavra, Deus, amado Deus, Senhor da nossa vida, nós pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo, de tal maneira que Ele esclareça a Tua verdade, nos leve ao entendimento daquilo que está guardado nas letras desse livro sagrado. Nós agradecemos o que o Senhor já nos entregou até aqui, e já acreditamos que o Senhor também vai nos abençoar pela ministração da Tua palavra, porque Tu és um Deus fiel, e a Tua palavra não volta vazia. Em nome de Jesus oramos, amém, amém, glória a Deus. A partir desse versículo, gostaria de meditar com os irmãos no seguinte tema: uma palavra salvadora, uma palavra salvadora. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, nos leva a pensar e a entender algumas coisas, que é o que eu pretendo compartilhar com os irmãos nesta noite. Fazer um tempo de meditação na palavra. Você vai perceber, irmãos, que a gente tem feito uma coisa de propósito nos 3 últimos domingos que antecederam a cantata. Nós vimos falando de um assunto só. Nós temos conversado sobre a igreja multiplicadora. Nós temos, de uma forma esclarecedora, tentando nos dar subsídio para a gente entender o que seja isso, para que lado que isso leva. Pastor, o que é esse negócio? Pois bem, se você tem acompanhado, você vai perceber que no dia 17 de novembro, nós falamos sobre a grande comissão, debruçamos em cima do texto de Mateus 28, 19 e 20, e ali entendemos a importância da grande comissão, do proclamar o evangelho, de anunciar a verdade, de que a verdade ainda está valendo, e que o Senhor Jesus ainda está em busca de discípulos, e que esta é uma missão particular, e uma missão da igreja, e nós entendemos isso, e saímos daqui com um propósito, de fazer parte da grande comissão, porque é responsabilidade minha, falar do amor do Senhor, falar do evangelho. Então, é uma responsabilidade nossa, falar do poder do evangelho. Depois, no dia 24 de novembro, nós falamos sobre descobrindo o propósito, quando nós vimos aqueles 70 discípulos, saindo e falando de Jesus, anunciando a mensagem, e voltaram assim, impactados com aquilo que eles entregaram e aquilo que eles receberam, porque é assim, irmãos, quando você entrega a mensagem, você recebe também. E eles disseram: Jesus do céu, os demônios se submetem a nós. E aí Jesus disse: fique tranquilo, isso é só o começo, é porque vocês estão achando quem vocês são, vocês estão se identificando, se achando, se compreendendo enquanto aliançado comigo. E nós vimos que não precisa de muita teologia
para fazer o que aqueles homens fizeram e impactaram naquele tempo. Depois, na sequência, no terceiro domingo sequencial, nós falamos no dia 1º de dezembro sobre uma igreja multiplicadora, e aí nós quantificamos em números, aqueles números de que foram de 120 para 3.000, para 5.000, para uma multidão em crescimento numérico, resultado de um crescimento qualitativo, porque crescendo em qualidade, você cresce em quantidade. E aí nós entendemos que a igreja tem que se multiplicar, que a igreja foi instituída para isso. É a igreja indo e falando da palavra poderosa, transformadora, abençoadora, que um dia chegou até nós. Nós fomos alcançados por essa palavra. Então nós não podemos guardá-la, nós temos que compartilhar com outras pessoas. Pessoas que queiram também conhecer Jesus, que a Bíblia chama homens de bom coração, bem-aventurados, felizes, as pessoas que têm receptibilidade no seu coração para aceitar a mensagem do Evangelho, como um dia nós aceitamos, ainda que muitos de nós, e eu me incluo nisso aí, resistimos muito à pregação do Evangelho, até que nós paramos e o Espírito Santo nos convenceu e nos deu a graça de entender essa verdade que muda destino. Então a gente vem falando sobre isso, e hoje na sequência desse raciocínio, nós falamos então sobre esta palavra, que é uma palavra salvadora, que é o recado, que é a mensagem dos céus. Essas mensagens, irmãos, estão no canal da igreja. A igreja tem alguns canais de Instagram, de YouTube. Se você não é inscrito, eu estimulo você, se inscreva nos canais da igreja, entra lá, aperta lá o negócio do sininho, e não tem uns negócios assim que tem que fazer lá? Apertar o sininho, fazer o que mais? Curtir, comentar, tem uns negócios aí que vocês são bons nisso, eu estou aprendendo ainda. Então entra lá e curta, assista. Lá já está a cantata lá? Já está disponível? Pois bem, tem mensagens, tem pregação, tem muitas coisas boas da nossa igreja lá. Você pode visitar e prestigiar lá a página da igreja. Tem alguém cuidando disso aí, se empenhando, fazendo, esmerando, para fazer o melhor. E você pode pegar aquelas mensagens, pegar o link, que é o compartilhar, e mandar para alguém. Assista essa mensagem aí, querido. Depois fala comigo sobre isso. Eu já fiz isso, passei para uma pessoa, essa pessoa já passou para outra pessoa, e essa segunda pessoa me diz: pastor do céu, coisa linda. Então, fica aí o recado aí de você se inscrever, instigando você a se inscrever nas páginas da igreja. Uma palavra salvadora. Então esta é a mensagem que nós temos para esta noite. E nós vamos basear em Paulo. Irmãos, Paulo tinha um assunto só. Se fosse conversar com Paulo, o apóstolo, ele só tinha um assunto. Tudo que ele falava era uma coisa só: reino de Deus. Então às vezes a gente tem N assuntos, mas Paulo tinha um assunto só. Se ele falasse com você 10 minutos, você ia ouvir nesses 10 minutos o assunto que ele tinha. Era o único assunto que enchia o coração dele. Se você ouvisse ele 2 horas, você ouvia o mesmo assunto, o assunto de um reino. Se você ouvisse ele até madrugada e caísse da janela vencido pelo sono, quem lê a Bíblia entende o que eu estou dizendo? E depois ele foi lá e ressuscitou, porque o rapaz morreu. Se você ouvisse ele até de madrugada, você ouviu um assunto só. Qual seja? O reino de Deus. Paulo só tinha um assunto. Às vezes a gente está preocupado com muitos assuntos, e aí aquele negócio assim, conhecimento inútil. Sabe aquele negócio chamado cultura inútil? A gente está cheio de cultura inútil. Elege um assunto, o reino de Deus. Seja ele o que vai ser o que você vai conversar. Eu tenho um assunto para conversar. É isso aí. Você tem um assunto novo? Não, é o mesmo assunto. 10 anos depois, enquanto eu tenho o mesmo assunto. O assunto é o reino de Deus. O apóstolo Paulo tinha um assunto só. E fica para nós um exemplo. Tenha um assunto para conversar. Que seja o assunto que transforma a vida, que muda destino e que abençoa vidas. O texto diz assim: esta palavra é fiel. E eu fui dissecando esse texto aqui. Fiel, palavra é fiel. Paulo, ele gosta muito dessa expressão.
E ele usa ela mais de uma vez, insistentemente, dizendo que esta é uma palavra fiel. Do jeito que nós lemos aqui no versículo 15 do primeiro. Esta palavra é fiel. Esta palavra é fiel. Ele vai dizer logo o que é a palavra. Mas essa expressão, esta palavra é fiel, ele faz uso dela aqui. Depois, mais avançado, no capítulo 3, do mesma carta, de novo ele vai dizer, fiel é a palavra. Ainda escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, fiel é a palavra. Depois, ainda nessa carta, no capítulo 4, no versículo 9, ele vai dizer de novo, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Depois, na segunda carta que ele escreve para Timóteo, no capítulo 2, versículo 11, ele vai dizer de novo, fiel é esta palavra. E escrevendo para Tito, ele também fala, fiel é esta palavra. Ele insiste nisso aí, fiel é esta palavra é fiel, fiel é esta palavra é fiel, é digna de toda aceitação, de inteira aceitação, é uma palavra fiel, é uma palavra fiel, é uma palavra fiel, esta é uma palavra fiel, esta palavra é uma palavra de declaração da fidelidade, da atenção, portanto, requer o nosso olhar para isso. Se ele insiste que esta é uma palavra fiel, opa, espera aí. Quando a Bíblia insiste no assunto, é porque os assuntos normais da Bíblia já são para ser do nosso interesse. E quando ela repete um assunto, insiste no assunto, maior interesse devemos ter nesse assunto que ela repete. Então, este assunto, fiel a esta palavra, como ela é repetida, então nós temos que dar atenção para isso. Opa, peraí, que palavra fiel é essa? Opa, peraí, eu quero dar atenção nesse negócio. Opa, eu quero entender esse negócio. Se ela é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, eu preciso entender isso aí. A aceitação dela é uma aceitação universal, é uma aceitação que acontece no coração. Como que é a aceitação minha para essa palavra? Aqui, no meu coração. Eu recebo essa palavra como sendo fiel, como ela de verdade é. Esta é uma palavra que está de conformidade com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que saibamos e conheçamos isso aí. E quando a gente faz isso, irmãos, é maravilhoso, porque os benefícios de Deus chegam até nós através da compreensão da palavra. Muita gente está na sequidão de estio, está no deserto. Tá certo, tem algumas situações que está debaixo de prova. Aí é pedir graça de Deus e submeter aqui dali para vencer aqui dali, para sair do outro lado fortalecido. Mas tem outras situações que são frutos da sequidão, da ausência da palavra, porque a palavra traz benefícios. A palavra abençoa. A palavra abençoa. A palavra de Deus. Deus tem compromisso com ela. E a palavra de Deus, ela tem um marco. Da forma como nós vimos na história, e nós comentamos isso no dia da cantata, que Jesus marca a história em antes e depois da sua estadia aqui nesse mundo, do seu nascimento, da sua vivência entre nós, ele marca em AC antes de Cristo e DC depois de Cristo, ele marca, ele divide a história, ele também divide a história das pessoas. As nossas vidas também têm essa marca, de antes de Cristo e depois de Cristo. E aí Paulo passa por isso. Paulo está aqui mostrando para Timóteo o seu tempo de antes de Cristo e depois de Cristo. Quando ele fala, eu sou o principal dos pecadores, para ser alvo desta palavra, ele está se reportando a um AC, a um antes de Cristo. É um tempo que ele vai falar no versículo 13, a gente já vai voltar nele daqui a pouquinho. Então, ele está se reportando ao antes de Cristo, mas também Paulo tem um depois de Cristo. Depois de Cristo, e a gente lê isso em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, ele vai mostrar quem é Paulo depois de Cristo. Ele diz, alguns de vocês eram assim, e aí ele vai dizer assim como que era, e ele também se inclui nesse assim. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, houve um procedimento de Deus, sobrenatural isso, irmãos. Há um agir sobrenatural de Deus, que faz um marco na nossa história. Um antes de Cristo e um depois de Cristo. O que é isso? Foi lavado, foi santificado, foi justificado.
Isso aconteceu na nossa vida. Nós temos uma marca, um tempo que nós estávamos antes de Cristo, e que era o nosso comportamento, que era a nossa postura, o que nós precisávamos, e nós temos hoje um depois de Cristo. Como é que eu me comporto agora, tendo esse contato, tendo esse marco na minha vida? Paulo então vai dizer, quando ele fala que ele é o principal pecador, ele está dizendo do antes de Cristo, do tempo que antecedeu o encontro com o Senhor Jesus. E ele insiste então no que nós já falamos, que é uma palavra fiel. Fiel quer dizer digno de confiança. Uma palavra fiel, uma pessoa fiel, é uma pessoa, uma palavra digna de confiança. Acredita nela, dá o crédito, lança, pula, dá o salto. Acredita, pula para cima, para dentro. Alguém em quem se pode depender, dependa disso. Abra o coração, escancara o coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir as portas do coração, então dê um crédito. Essa é uma palavra fiel. Acredita na fidelidade dela. Este livro é um livro poderoso. Este livro é um livro sagrado. Ele tem uma palavra fiel para nós. Alguém que inspira confiança, ou uma palavra que inspira confiança, é uma palavra digna de confiança. Acredita no que está escrito, irmão. Acredita no que está escrito. Dê um crédito de confiança na proposta da palavra de Deus. Digna de toda aceitação, ele continua dizendo. Aceitação sem limite, sem condicionamento. Não, só até aqui, ou a partir disso eu não aceito, ou aceito, mas com essas ressalvas. Não. Sem colocar condições. Aceita a palavra. Aceita a palavra. Obedece o que está mandando. Está falando para fazer isso? Vou fazer isso. Está mandando fazer aquilo? Vou fazer aquilo. Está mandando deixar de fazer aquilo? Vou deixar de fazer aquilo. Deixa a palavra lavar, envolver, dominar a sua vida. Deixa ela aprumar a sua vida. É a palavra de Deus, inerrante, perfeita, santa, justa. É a palavra de Deus eterna, digna de toda aceitação. Aceitação sem limites. Uma aprovação total dela. Eu vou ler esse livro e vou fazer dele a minha verdade. O que mandar, eu faço. O que disser que é para acontecer, é isso que vai acontecer. Isso eu estou abrindo portas para o sobrenatural desencadear na minha vida. Porque seria incompatível eu entrar em desacordo com essa palavra e esperar o resultado positivo dela na minha vida. Insanidade isso. Mas digna é a palavra de toda aceitação, toda aprovação, sem restrições. E aí vem, qual é a palavra? Digna é a palavra, digna é a palavra, digna é a palavra. Que palavra, pastor? Qual é a palavra que ele está se referindo? Ele está se reportando a que palavra? O que é que ele está dizendo? Ele responde que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a palavra para a gente voltar a nossa atenção. É isso que Paulo está insistindo aqui, insiste em vários versículos. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a grande comissão. Essa é a mensagem que nós temos. Esse é o assunto que povoa o nosso ser. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a declaração que tem que ser verbalizada, vivenciada o tempo todo pela nossa vida. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu conheci uma pessoa, ele dizia, eu nunca roubei, nunca matei, eu sou um bom marido, um bom pai, então eu não tenho pecado. Então ele se julgava, pronto, né? Mas a Bíblia diz que todos pecaram, eis que em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então eu nasci em pecado, o pecado está no DNA do ser humano. Então dizer que não tem pecado, e dizer que não tem erro, que não mente, que não, já pecou,
Então, a palavra é que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a declaração. Salvar os pecadores. Salvar o quê? Salvar quem? Eu, você, nós. Nos salvar, irmãos. Há uma mão estendida dos céus em busca de, oferecendo salvação. Ele está salvando a gente, cada um. Salvando do quê? Da condenação do juiz eterno. Há um juízo, há um peso da mão de Deus, que está retido ainda pela graça de Deus, mas ela vai se fazer valer. Há um peso de condenação que paira sobre a vida de cada pessoa. Jonathan Edwards, ele anunciou isso. Pecadores na mão de um Deus irado. E a consciência de pecado foi tão grande naquela congregação, que eles entenderam aonde eles estavam, a situação de pecado que se encontravam, e que estavam debaixo do juízo de Deus. E porque estavam debaixo do juízo de Deus, eles se sentiam como alguém que está pendurado num fio de teia de aranha, e uma vela está se aproximando daquele fio, e que pode ser queimado, e ao queimar esse fio de teia de aranha, a pessoa cairia no fogo eterno, na perdição eterna. E essa consciência foi tão grande, que eles entenderam, e agarravam nas colunas da igreja, do templo, com medo de caírem na perdição do juízo eterno. E ali houve uma conversão em massa do conhecimento ou do reconhecimento da necessidade daquilo que Deus tem entregue na palavra. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, salvar da condenação, do juízo eterno, do julgamento. Há um julgamento em curso, há um julgamento aguardado, prometido por um Deus que não mente, e que não é filho do homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Ele fez a promessa. Há uma palavra de um julgamento. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então há um julgamento aguardado, e aí Jesus vem para salvar o homem dessa condenação. Esse julgamento é algo extremamente severo, real, verdadeiro, que leva ao sofrimento eterno. As pessoas hoje estão brincando, desperdiçando tempo, envolvido com besterol da vida, se afogando nas coisas deste mundo, quando há um tempo ainda, e um relógio em curso, e os ponteiros avançando, e um par de braços abertos, esperando um posicionamento, antes da morte. Antes da morte. Qualquer decisão tem que ser tomada antes da morte. Quando a morte chegar, não haverá mais tempo. Quando a arca se fechar, quando a porta da graça se fechar, então não haverá mais a complacência, não haverá mais perdão, não haverá mais resposta alternativa de salvação. O tempo de Deus para nós chama-se hoje. Hoje é o tempo que Deus nos deu. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não relute em assumir compromisso de aliança eterna com Ele. Perder o destino ao lado de Deus. Jesus está nos salvando disso. Perder o destino eterno ao lado de Deus. Se perder na caminhada. Não participar da plenitude de Deus. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então, Jesus vem para salvar os pecadores, salvar da perdição, salvar do juízo eterno do Senhor. O dia do juízo de Deus está marcado. Aliás, a Bíblia chama o dia do Senhor, o dia do julgamento. Esse dia está estabelecido. A gente lê no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, fechando os assuntos das orientações, diz assim: ouça isso, é a palavra de Deus. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele, e a terra e os céus fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros.
Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Deus não está brincando, irmãos. Aquela história que não tem procedência no céu, de uma frase que diz assim: Deus é amor, não vai mandar ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. A pessoa escolhe ir, e Deus respeita a escolha da pessoa. É muito responsável, é um peso de responsabilidade para conosco, a tomar decisão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, o que vais aceitar? É uma opção de escolha. Cada um dos que aqui estamos tem essa alternativa de escolher, irmão. Escolher o que quer fazer da sua vida, para que lado quer seguir. Há uma frase que diz assim: aqui se faz, aqui se paga. Às vezes sim, mas nem sempre isso é verdade. Mas eu posso te garantir que Deus pega na curva. Tem um encontro marcado. Se não pagar aqui pelos erros, pelo texto que nós acabamos de ler, Deus vai chamar a prestação de conta, um por um. E Ele tem todo o tempo do mundo para conversar, estabelecer e esclarecer, como num telão, eu penso, a vida da pessoa, a obra, os seus feitos, o seu relacionamento com Deus. Então, o fato é que Deus não deixa na impunidade. Deus não se brinca com o Senhor. Com Deus não se brinca. Ele não deixa na impunidade. Ele tem resposta e acerto para cada um. Quais são os aspectos da salvação? O que você vê na salvação? A salvação começa com a conversão. Conversão é uma linguagem de matemática, é aquele negócio de 180 graus. Você está indo numa direção e você roda 180 graus e você vai agora na direção oposta. Isso chama-se conversão, conversão de vida. Aquilo que causava prazer, causava alegria, que era atração, que era o que me alimentava, eu dou as costas para aquilo e agora eu estou num caminho novo, numa busca nova, numa conversão. Daí flui a santificação. Parece que santificação, essa palavra, quase a gente não ouve mais pregação a respeito disso, não é verdade? E muito menos a ação de pessoas praticando a santificação. Mas a Bíblia diz que salvação é evidenciado pela santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação. Santificação é ter uma mente pura, um coração puro, um corpo puro, um ser puro. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você veste, cuidado onde você frequenta, cuidado, porque são tudo armadilhas, arapuca, minas. Cuidado, cuidado com a sua alma. Veja, tem valor para você coisas que não têm valor para o Senhor? Abre mão disso. Vale mais a eternidade com Cristo. A Bíblia diz: se o teu olho não te deixa viver sem pecado, arranca ele de ti, joga ele fora. Melhor você entrar no céu sem um olho, do que tendo os dois olhos, ser lançado no lago. E assim, ela faz um extremado, para mostrar que nós temos que fazer escolhas, e saber fazer as escolhas que estejam compatíveis com a palavra de Deus.
estabelecendo uma nova realidade de vida, de compromisso. A gente está perdendo muito tempo com muitas coisas. Salvação também aponta para filiação. Filiação é a relação de paternidade. Deus é pai. Pai honesto, sincero, justo. E que disciplina sim o filho. Não, Deus disciplina, irmãos. Disciplina sim. A disciplina faz parte do treinamento de Deus. E aí mede se aquilo que a pessoa está dizendo é realidade. Compartilhar com a natureza do Filho, Jesus, conduz para um estágio de glória, sempre de glória em glória. Tem gente que está num declínio de escolha própria, mas a Bíblia quer que a gente viva de glória em glória, de ascendência, de crescimento, de progresso. Você encontra uma pessoa e ela está no nível, passa um tempo, você encontra essa pessoa pensando que ela melhorou, piorou, e aí depois piorou. Cuidado, não brinca com a tua alma. E aí, caminhando já para o final, ela pergunta: para quem é oferecido esse perdão? Para quem é oferecido a salvação que Jesus veio entregar? Paulo diz: para todo mundo. Já que eu, vivendo o que eu vivi, se aplica a salvação a mim, então isso quer dizer agora, por analogia, por comparação, eu sirvo de base para dizer que todas as pessoas podem ser salvas em Jesus. Paulo diz assim: eu fui blasfemo, eu fui perseguidor e eu fui insolente. Blasfemo, ou blasfemo, alguém que insulta ou ultraja o nome de Deus. E ele diz: eu fui blasfemo. Que vulgariza o sagrado, que nega os atributos de Deus. Então ele diz: eu vivi isso, mas eu caí em si, eu reconheci, necessitado e carente. A graça, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, porque Ele me salvou. Eu fui perseguidor, o que importuna, que atormenta, que é um anticristo. Paulo foi um anticristo, contrário ao cristianismo. E ele diz: eu fui insolente. Eu já estou caminhando para o final, tá, Júnior? Eu fui insolente. O que é insolente? Que não demonstra respeito. Uma pessoa atrevida, desaforada, que se opõe, que não aceita. Eu não aceito, eu não aceito. Insolente, arrogante, que demonstra superioridade em relação aos demais. Ele diz: tudo isso eu vivi, mas fiel é esta palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho amado. Há perdão de Deus para nós, no tempo que se chama hoje, no tempo ainda estando vivo, há perdão de Deus. Essa é a grande mensagem. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, fazer aliança conosco, mudar o destino, converter a nossa vida. Há um céus de glória aguardando pelos que optarem pela verdade do Evangelho, mas também há um lago de fogo que é ardente, preparado não para o ser humano. A Bíblia diz que Deus não preparou isso pensando no homem, preparou para o diabo e os seus anjos. No entanto, muitas pessoas, muitos seres humanos, que optaram na sua livre e espontânea vontade, no seu livre arbítrio, escolheram tomar o mesmo caminho de Lúcifer e os seus demônios, então vai dar no mesmo lugar. Entenda-se, lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Esse é o destino. Mas há uma esperança para nós ainda nesta noite. Esta é a grande mensagem. Então, para concluir, eu volto ao texto mais uma vez e leio: esta palavra é fiel e digna de toda
aceitação. 2 pontos. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A partir desse texto, a palavra é: aceite a verdade. Aceite essa verdade, creia pela fé. O tempo do arrependimento é agora. Arrependa-se, converta-se ao Evangelho e deixe a salvação de Cristo lavar, alcançar, mudar a sua vida. Trace um novo destino, mude o seu destino nesta noite. Eu queria que você fizesse um momento de reflexão ao som desse louvor e logo em seguida estaremos concluindo o nosso tempo juntos aqui.